Olá pessoal, espero aí que os depoimentos da última aula tenham te motivado ainda mais a seguir aí a carreira do Seis Sigma e te motivado aí com tudo para os projetos de melhoria, tá? Acho que está bem claro na cabeça o que é o projeto, né, e o que é a metodologia. Nessa aula aqui eu vou explicar um pouquinho das ferramentas que a gente utiliza, quais são os tipos de ferramenta que a gente tem e os vários níveis de dificuldade das ferramentas. Porque a maioria delas elas servem para o mesmo propósito e tem níveis de complexidade diferentes. Tudo bem? Então vamos para essas daqui. Eu separei aqui, eu acho que a gente tem boa parte, sei lá, 80%, 90% das ferramentas que a gente observa, né, no Seis Sigma. Eu separei por roteiro, né, por etapa do roteiro de Mike e por nível de conhecimento. Então, aquelas que estão pintadinhas em amarelo são o que geralmente a gente trabalha no Yellow Belt. As que estão em verde são as ferramentas a mais do Green Belt e o que estão em preto são as ferramentas do Black Belt. Ah, Murilo, o Yellow Belt tem muito mais ferramenta do que qualquer outro curso aí. Sim, porque são as ferramentas básicas. A gente sempre brinca, né? Se você for para o Green Belt, você vai ver todas do Yellow Belt mais as do Green Belt. Ele é uma caixinha dentro da outra aí, os belts. Tá, então, na fase do Define, quais ferramentas que a gente usa? Bom, a gente usa o CPOC. O que é o CPOC? CPOC é uma maneira diferente de você enxergar os seus processos. A gente usa o VOC, Voice of Customer, que é uma maneira de eu escutar a voz do cliente e ela é o norte para o que a gente vai fazer no projeto. A árvore CTC, que é uma maneira de eu organizar as informações que vêm do cliente em indicadores mensuráveis para eu trabalhar com o meu projeto. Você deu uma olhada lá, né? A gente tem, né, no projeto de melhoria um objetivo muito grande que é definir um indicador que vai representar o meu processo. E daí a gente vai focar a equipe em atacar aquele indicador. A árvore CTC, como ela ajuda a gente a trabalhar isso daí, certo? Inclusive, no exemplo, tinha uma árvore CTC. No Green Belt a gente também aprende uma ferramenta interessante, que é o diagrama de afinidades. O diagrama de afinidades ele ajuda a gente a compilar o que as pessoas estão falando. Lembra que tudo começa com uma nuvem, daí eu condenso e entrego o indicador? O diagrama de afinidades ajuda a gente nisso. Eu também tenho o contrato de melhoria, o Project Charter, que é um documento onde eu formalizo tudo que está acontecendo. A gente vai ver ele detalhadamente no Yellow Belt. Já no Black Belt, a gente tem as ferramentas mais avançadas que nos ajudam no Define. Uma delas é a gestão estratégica de melhoria e o Hoshin Kanri. Hoshin Kanri é um termo do japonês que ele é a bússola do gerenciamento. Então, como que eu pego a estratégia da empresa e desdobro em projetos de melhoria? Tá? Então, o Black Belt conhece essas ferramentas, essas técnicas que permitem a gente desdobrar a melhoria de uma maneira estratégica, que é extremamente importante, tá? Então, o Yellow Belt são as ferramentas práticas simples, o Green Belt são as práticas com uma maior complexidade e o Black Belt domina ali a parte estratégica da coisa. Já na fase do Measure, onde a gente vai ter que coletar informações sobre os processos, os procedimentos e os dados, nós temos várias ferramentas. No nível de Yellow Belt, a gente vê sobre mapeamento de processos e fluxogramas. No Green Belt, a gente já aprofunda e comenta sobre a técnica do VSM, ou Value Stream Mapping, que é uma maneira de fluxograma diferente, onde eu coleto vários indicadores específicos, né, de tempos, espera, enfim, vários indicadores específicos, né, de processo. No Yellow Belt, a gente também pensa na coleta de dados, tá? E na fase do Measure também, o Black Belt ele conhece uma outra ferramenta que é o LOP, eu acabei não colocando aqui. Esse LOP, o Linkage of Process, é como eu monto todos os fluxogramas da empresa de uma maneira inteligente. Na parte de coleta de dados, a gente aprende no Yellow Belt formulário de coleta de dados, né? Gráfico, folha de verificação, que são instrumentos para coletar dados. E a gente tem ferramentas simples de análise de dados, como é o gráfico de tendência, o histograma e o gráfico de Pareto. Já no Green Belt, a gente aprende análise de variação, que eu não me confundi com a variação, a gente vai ver nos fundamentos mais sobre como não se confundir com a variação. Aprende a ferramenta hiper interessante do gráfico de controle, a gente aprende a fazer plano de comunicação,
análise de capabilidade, né, e modelos estatísticos paramétricos, tá? Então, como que eu começo a usar estatística de maneira simples? No Black Belt, a gente pira ali com modelos estatísticos não paramétricos, que é, por exemplo, fazer análise de variância por pesar, né, que até coloquei aqui no Analyze, mas a gente já no Measure tem uma noção muito maior. No Analyze, ferramentas simples de análise são aquelas que a gente ensina no Yellow, tá? Ishikawa, análise de desconexão, as análises dos desperdícios, que é a análise clássica do Lean, ou ferramenta dos 5 porquês, como que eu elaboro Pokayoke. No Greenbelt, a gente tem aulas específicas sobre como usar tecnologia nos processos. Não adianta nada eu ter uma tecnologia muito boa, muito cara, que não vai me ajudar. Então, a gente discute isso daí. Além disso, a gente aprende ferramentas de análise de dados, né, correlação avançada e técnicas de criatividade. Tá? Já no Yellow tem o gráfico de dispersão, análise de correlação e gráfico de dispersão estratificado. São ferramentas ali de análise de dados mais básicas. Para análise de dados, no Black Belt que a gente vai ver as mais robustas, que é a nova, análise de variância, regressão linear e regressão logística. A regressão linear e a regressão logística, elas me dão resposta do tipo, será que, sei lá, eu tenho um processo que tem várias variáveis influenciando numa saída. Por exemplo, uma máquina que produz uma peça num tempo de ciclo tal. Daí eu quero controlar esse tempo de ciclo. Qual o parâmetro da minha máquina que eu mexo para eu reduzir esse tempo de ciclo? Se sua máquina tem, sei lá, 15 possíveis lugares para mexer, como é que eu otimizo tudo isso? É a análise de regressão que vai dar essa resposta para a gente. No Green Belt a gente também começa a falar de experimentação, a gente não fala de experimentação pro Analyze no Yellow Belt, mas no Green Belt a gente já dá a técnica de experimentos fatoriais completos, e no Black Belt a gente olha experimentos fatoriais fracionados e teste de hipótese. Já na fase do Improve, a gente fala o básico da realização de testes de mudança no Yellow e oferece aí o ciclo PDSA, que é uma ferramenta extremamente importante para estruturar estas análises, né? No Green Belt a gente fala sobre tipos de implementação, né? Tese em paralelo e comparação antes e depois. No Black Belt a gente dá análise estatística de população, inferência e experimentação avançada. A gente fala bastante sobre experimentação no Black. No Green a gente também dá matriz de priorização. Na fase do Control, né? Tem ali as grandes ferramentas da psicologia, né? Como é que eu convenço as pessoas de um processo a trabalharem comigo, a implementar aquelas mudanças que eu desenvolvi. No Yellow Belt a gente introduz as fases da implementação, no Green Belt a gente fala de gestão da mudança e gestão de implementação, fala ali de 5W2H, matriz de impacto e esforço e controle estatístico de processo. Depois que eu implementei, como é que eu controlo isso? No Black a gente fala de coisas muito mais avançadas, né? Andragogia, condição de programa de melhoria, gestão de equipe, gestão e mudança cultural, como é que eu mudo a cultura de uma organização e fundamentos do trabalho em equipe, para você aprender como gerenciar equipes, né? Que o Black Belt ele é o cara que vai gerenciar várias equipes. Certo? Então isso daqui é um panorama das ferramentas. Obviamente que tem algumas outras, né, que eu não coloquei, mas a gente ensina outras ferramentas. O LUP é um caso, que eu falei, mas essas são as mais tradicionais. Perfeito? Então, é isso que a gente vê de ferramenta. Espero que você tenha gostado dessa breve introdução. Na próxima aula a gente entra no módulo de fundamentos, tá? E a gente vai começar a falar da onde que veio as coisas e o que é importante. Você vai entender a filosofia por trás do Seis Sigma de uma maneira bem sólida. Até a próxima!